Bom, gente, é muito bom estar aqui mais uma vez nesse programa do Unis, do qual a gente sempre traz um tema dentro daquele grande propósito do Unis, que é empoderar gente para transformar a realidade. A gente sempre traz um tema para discutir aqui com pessoas que vivenciam, né, muito cada coisa que a gente discute. E hoje nós vamos ter um tema extremamente interessante que é sobre direitos humanos. E eu estou recebendo aqui para discutir com a gente o professor Marco Antônio Aze, tem uma experiência em advocacia, psicanálise, filosofia e sociologia, é professor titular do Unis, membro do corpo diretor da Associação Mineira de Psicanálise Contemporânea, atua em pesquisas com ênfase em temas de relevância na área das ciências humanas e sociais. Também a professora Estela Cristina Vieira de Siqueira, doutorando em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Constitucionalismo e Democracia pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, membro do Grupo de Pesquisa de Direito Internacional Crítico da FDSM e do Grupo de Trabalho Migrantes e Refugiados da Cátedra Jean Monnet, da FECAP, pesquisadora e membro do Corpo Editorial de Direito Internacional Sem Fronteiras, voluntária no Comitê Nacional para os Refugiados, vinculado ao Ministério da Justiça. Professor Ari, graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialização em Ensino Superior em Docência à Distância, mestre em Letras, Linguagem, Cultura e Discurso, doutor em Educação pela Universidade de São Francisco, e atualmente é secretário-geral do Unis. Professor Ari, eu só coloquei como Ari, mas é o professor Ariovaldo, porque todos nós o conhecemos como Ari. Sejam muito bem-vindos, né, gente, sobre esse tema, que é sempre um desafio a gente trocar ideias sobre isso. Mas, afinal, o que são os direitos humanos? O que vocês poderiam me falar disso? Vamos lá? Livre espontânea pressão. Bom, os direitos humanos, basicamente, eles são um conjunto de direitos que são direitos básicos que todo ser humano tem somente pelo fato de ser humano. Então, nós temos, por exemplo, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, uma série de direitos que dentro da nossa ordem constitucional brasileira a gente chama de direitos fundamentais. Então, agora, nesse momento, a gente tem falado muito sobre direito à alimentação, né? Nesse momento que a gente tem 6 a cada 10 lares brasileiros passando por situação de insegurança alimentar. Então, isso faz parte também dos direitos humanos. São todos esses direitos mínimos aos quais todo ser humano teria que ter acesso normalmente. Por exemplo, uma das questões que é muito discutido, né, e sempre é muito até teórico, é que todos teriam direito à educação. E nós sabemos que isso é uma discussão, mas na prática, muitas vezes não é bem assim, né, gente? Talvez esses direitos humanos, eu vejo ele muito ligado ao direito à vida, né? A hora que a Estela comentou, a questão da alimentação, a questão da Constituição, você comentou sobre a educação também, alimentação, educação, moradia, eu penso que são direitos para uma vida digna, né? Que o sujeito, não, que ele sai daquela vulnerabilidade, daquela marginalidade da qual ele vive, ele consiga ter sonhos. Talvez os direitos humanos seja propiciador de sonhos, né? Nessa visão mais ampla dos direitos humanos, o direito à vida. Penso, a grande jogada dos direitos humanos. Mas para tentar ser mais didático, né, com aqueles que estão nos assistindo em casa, porque muitas das vezes as pessoas são bastante leigas na nossa terminologia, né? O direito basicamente é um direcionamento. E quando nós estamos pegando e direcionando as pessoas para uma ideia do que é ser humano, significa que no entendimento de nós, que estamos aí como operadores dos direitos, né, nós estamos percebendo que a sociedade está sendo desumanizada. A partir do momento que há um processo de desumanização, há uma banalização da vida, do próprio ser humano, dentro da natureza dele de ser humano, né, é necessário que institucionalmente nós novamente demos um horizonte, um norte, um programatismo, né, igual nós falamos, né, porque muita gente fala assim, na Constituição Federal está lotado de direitos humanos, isso não acontece. Nós estamos dando um horizonte, um norte, uma idealização, que até agora para nós soa como utopia, né? Mas isso já é uma forma de lembrar
que nós temos um direcionamento. Agora, tem uma coisa até, jogando um pouco no viés, né, que a gente escuta e a gente até assusta. Dentro disso, quando a gente vai discutindo a questão do ser humano enquanto gente, a gente escuta uma parte principalmente uma parte muito conservadora de uma sociedade, colocando assim, mas direitos humanos, fulano de tal que fez isso contra o outro, papapá, tá lá, por exemplo, nós vamos discutir aqui a questão de presídios, né? E agora veio o pessoal usa assim, né? Veio o povo de direitos humanos aí ficar falando uma série de questão, né? Isso a gente escuta muito hoje numa sociedade em que a gente vive. É um pouco sobre isso? É como se eu olhasse o outro como coisa, uma coisa diferente, uma categoria. Como é que é isso? É uma categoria? Uma coisificação do ser humano, né? Sim. Eu penso que esses direitos humanos que a gente está discutindo e falando, ele surge no momento de onde que a vida não tinha valor. Então, acho que isso entra nesse ponto, que é um pós-guerra, né? 1948, parece que faz tanto tempo, né? Mas onde se matava, aí nós temos a questão de Auschwitz, né? E hoje nós estamos caminhando para Auschwitz. Nós estamos caminhando para uma barbárie. Então, essa barbárie, ela fez com que alguém, né, as pessoas se unissem para dizer que olha, a vida, ela tem valor. Então, de repente, esses direitos humanos que o professor acabou de citar, que às vezes é meio pejorativo, é justamente por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade desigual. Então, numa sociedade desigual, onde que fica o valor da vida? Ele fica em segundo plano, né? O que tem mais valor, de repente, essa situação neoliberal que vivemos, é o capital, é o econômico. Então, a pessoa, ela fica praticamente à deriva dentro de todo esse contexto econômico, né? Professor, mas eu acho interessante o seguinte, o professor Stefano, ele falou uma palavra muito interessante, conservadorismo. E quando nós observamos uma questão de conservar um valor, conservar uma ideologia, conservar um sistema político, um sistema econômico, significa a seguinte coisa, qual é o interesse de conservar? Conservar privilégio. Então, ou seja, é evidente que numa sociedade tida como essencialmente patriarcal, onde os valores machistas ainda são predominantes, é evidente que os homens vão ter uma tendência a querer conservar os seus privilégios de homem. Porque é fantástico, porque isso dá para eles uma certa vantagem. E dentro de uma sociedade na qual nós ainda colocamos como meritocracia, como algo essencial. Então, muitas vezes há um contraponto entre um sistema político, entre um sistema ideal político e automaticamente também um sistema econômico. Né? Enquanto às vezes um sistema político ele tem uma tendência a um discurso igualitário, muitas vezes um sistema econômico desiguala essas pessoas. E é muito curiosa essa questão que o senhor falou, né? Às vezes ficar essa delimitação de um grupo como se fosse a galera dos direitos humanos, né? Esse pessoal que só defende um determinado grupo especificamente, mas frequentemente na realidade, muito no sentido também do que o professor Ari e o professor Marco falaram, a questão da gente... Na realidade, os grupos sociais que têm acesso à amplitude de direitos humanos são grupos que têm dinheiro, são grupos que têm acesso político e isso não afeta as partes mais populares, por dizer assim, da sociedade. Então, acaba sendo uma situação inversa. Quem tem mais acesso aos direitos humanos, na verdade, são as pessoas mais ricas, porque o capital, ele acaba promovendo esse maior acesso à educação para pessoas que têm mais condições de ter acesso à educação. E mesmo outros direitos de minorias, como a questão dos direitos das mulheres. Se você é uma mulher branca, se você é uma mulher de classe média alta, você, logicamente, vai passar por muito menos situações de opressão que uma mulher que seja negra, que uma mulher que seja periférica. Então, existem várias interseccionalidades nessa questão do acesso aos direitos humanos que, às vezes, a gente acaba não trazendo para a pauta também. Uhum. Essa questão dos direitos humanos, em todo o processo de viver conjunto, né? Estamos vivendo junto, tem que estar baseado nessa questão. A gente já diz, direitos humanos, ou seja, todos somos humanos. Só que devido a uma questão da forma estruturada de uma sociedade, a gente às vezes esquece que o outro tem o mesmo direito do que eu. E aí a gente vai vendo uma questão do racismo, nós vamos ver, né, cá entre nós no Brasil, um racismo estrutural
que nós temos, nós vamos começar a ter N discussões do qual aquela essência humana, que o outro sofre como eu, o outro tem necessidade que eu tenho, o outro tem a busca por ser feliz que eu também tenho, a gente acaba esquecendo muito isso, né? E aí a gente, nessa questão dos direitos humanos, é como se fosse uma coisa totalmente alheia à minha vida. Mas o interessante disso, professor, é para nós refletirmos, igual uma frase do Rui Barbosa. O Rui Barbosa fala a seguinte coisa, que se nós queremos cometer uma tremenda injustiça, basta que nós tratemos as pessoas igualmente. Então nós, né, do campo do direito, nós sabemos, por exemplo, que a isonomia puramente simples, ela é injusta. E eu vou dar um sentido mais ou menos prático para isso. Eu não posso me igualar a uma mulher, por exemplo, que está grávida. Eu não posso, por exemplo, me equiparar nesse instante a alguém que tem uma deficiência física altamente limitante para ela. Então, nós estamos aqui em igualdade de direitos, mas nós temos certas particularidades, certas peculiaridades que envolvem um certo cuidado em especial. E isso não é privilégio, como muitos pegam e falam. Uma vaga de idoso não é um privilégio, porque todos nós aqui, né, estamos dentro dessa perspectiva gradual de tornarmos cada vez mais idosos. Né? É o caso, por exemplo, de uma luta por uma vaga de deficiente ou uma fila, né, mais curta num supermercado, né, para uma pessoa que está grávida ou que tem uma outra característica. Mas, professor, isso não é uma questão de um respeito social e numa questão humana? Porque quando a professora Estela coloca, ela colocou algumas questões bem, digamos assim, quase que vitais, né? E, logicamente, que nós temos uma estrutura social e que nós tivemos esses dias aqui, e foi um debate até muito interessante, né, sobre a questão dos deficientes físicos, né, e eles colocando assim, ó, exatamente como você disse, né, colocando, ó, legal, podemos ajudar, mas quem vive essa situação conhece. Tanto que ele falou assim, você não tem 1 minuto, porque quando param numa vaga de deficiente, pessoal, 1 minutinho só. Então tem até uma campanha, não, você não tem 1 minuto, né? O que eu achei extremamente interessante. Mas nesse sentido, a professora Estela colocou uma questão dos direitos humanos quando ela inicia, uma coisa muito, muito profunda, como o direito à educação, o direito à saúde, o direito às coisas, né? Como é que fica isso? A grande sobrevivência, né? Sim, e a grande questão, professor, e isso acho que todos nós aqui estamos envolvidos nisso, é que a base para a construção de uma sociedade com uma percepção do direito do outro está dentro da educação básica. O sujeito tem que já vir da educação básica dentro de um universo na qual trabalhe ele, principalmente para a democracia, para a diversidade, para essa pluralidade, para essa multiculturalidade. A partir do momento que nós pegamos e trabalhamos, por exemplo, uma educação básica voltada apenas para um vestibular e carreira, nós desconstruímos todo esse processo. Daí depois, dentro do ambiente universitário, já é um ambiente muito mais amplo. É um ambiente onde há muito mais diversidade, eu estudo com pessoas de toda forma de idade, né, de classes sociais, etc. Já é um plus a mais. E aí, quando nós pegamos e desenvolvemos ainda mais a sociabilidade, porque nós fazemos, na maior parte das vezes, só socialização. A gente introduz o sujeito num contrato básico social e dentro dos seus nichos. Mas quando nós pegamos e incentivamos ele a amplificar essa visão dele, o caso da internacionalização aqui do UNES é fantástico por causa disso, para que a gente ganhe um mundo, para que a gente ganhe um olhar, né, além da nossa nação brasileira, isso faz com que nós consigamos ter essa visão. Agora, dentro desse modelo atual, impossível. É necessária ainda a força do Estado. Eu acho que é interessante isso que você está falando, porque eu acho que a gente vai agora para um caminho que também está dentro dos direitos humanos, que é o direito à educação. Mas que educação que é essa? Eu penso que tem que ser uma educação que ela trate principalmente da sensibilização do ser humano, que ela seja humanizadora. Você comentou, você usou esse conceito no início da tua fala, a questão dessa humanização. Então, acho que os direitos humanos, ele vem nessa busca, né, de tornar as pessoas humanas, de ver que o outro, né, como o professor comentou, o outro ele tem as suas necessidades específicas. Eu jamais vou sentir a dor que o outro sente, mas eu posso
ser solidário a ele. Então, eu creio que os direitos humanos ele vai resgatar no ser humano a questão da solidariedade. Tá? Porque você sendo solidário, penso eu, você consegue a questão do deficiente físico, de ver a limitação dele, mas não de achar que ele é um coitado. Mas não, diante da deficiência dele, ele tem condições de ser um ser humano nas suas próprias limitações. Então, essa sensibilização que eu acho que é muito... Eu trago muito isso, penso muito nisso quanto à questão do papel da educação. Né? De tornar os seres humanos mais sensíveis a tudo. Né? E aí me vem a pergunta. Nós estamos discutindo direitos humanos. E muitas vezes uma coisa me preocupa, e querendo ou não, a vida é uma coisa, né, é um dom, digamos assim. Nós temos uma vida do qual a gente tem uma história a construir. Todos os dias nós estamos vendo na televisão, todos os dias, o número de mortos por uma Covid subir. Todos os dias, todos os dias. E eu não consigo sentir, ou pelo menos ver, uma indignação forte por parte de uma sociedade solidária à morte. Nós estamos falando que nós estamos aproximando a 500 mil de brasileiros que perderam a vida por uma doença. E a gente não... É como se a gente estivesse acostumando que morre, está morrendo, morre. Como é que vocês veem isso? Isso não é quase como uma negação dessa questão humana mesmo, uma questão de se indignar diante de alguma coisa, porque... Acho que a gente acaba ficando um pouco apático, também com relação ao que o Marco falou no começo. A gente vê tantas notícias difíceis diariamente se repetindo que o mal ele acaba se banalizando um pouco. Então, a gente se acostuma a ver notícias ruins e a gente se acostuma a ter aquele distanciamento. Se não está acontecendo com alguém do meu círculo próximo, fica mais difícil de eu visualizar aquela situação. Eu acho que o brasileiro, principalmente pela proporção das situações que a gente tem vivido nesse momento, tem cada vez mais, eu acho que, se sentido apático com relação a todas essas tragédias que acontecem diariamente, exatamente porque a gente não vê uma resposta de políticas públicas para resolver a situação que a gente vive. Então, se o direito à saúde, ele é um direito humano, ele é um direito que tem que ser garantido a todos, por que é que a gente não vê isso acontecendo? A quem a gente recorre? Então, isso acaba gerando uma apatia na sociedade também, que as pessoas não sabem como lidar. Eu acho que por isso que a gente se acostumou, se é que se pode dizer assim. Nessa linha do teu pensamento, Estela, acho interessante essa questão dessa apatia. Eu acho que ela é proposital, ela é algo estrutural. Tá? Não sou eu que quero ser apático, não é você que quer ser apático, mas eu acho que foi constituído através da educação, né? Essa sensação de que você não tem que se importar com a vida do outro. É o outro, que bom que é outro, que é outra família, que é longe de mim. Mas a hora que a coisa vem dentro da minha casa, aí você se abala. Então aí você já não fica tão apático diante disso. Mas eu penso que essa apatia ela foi construída. E ela está sendo construída hoje com muito mais força ainda, através do amedrontamento, tá? Te cerceando o direito de você falar, né? De você agir. Tá? Hoje, né, nós estamos comentando, se viéssemos hoje de roupa vermelha, diríamos que nós éramos petistas. Eu não posso ter uma preferência pela cor vermelha, é um direito meu, né? Mas eu não posso. Mesmo hoje está o próprio verde e né? amarelo, né? Então. Que infelizmente está. Mas eu tenho uma opinião sobre isso aí, que eu acho também pertinente. Você tinha, no período de Roma, muita violência. A Roma clássica que a gente vê, né? E uma das coisas que era uma arma poderosa de comunicação era a espetacularização da violência. Então eu colocava, né, as vítimas dentro de um coliseu, né, e eu fazia uma espécie de, né, uma afronta ali a toda a humanidade e ainda dava pão para essas pessoas. Então, enquanto o outro estava sendo esquartejado lá embaixo, eu estava com um pão na minha mão e numa segurança no meu canto. O que está acontecendo hoje, talvez, seja um reflexo, talvez, do que o Guy Debord fala para nós na sociedade do espetáculo. A sociedade, ela espetacularizou tudo. E espetacularizou, inclusive, a violência, mas isso tem um aspecto psicológico profundamente interessante, porque eu me vejo protegido por trás dessa tela
por trás dessa máquina poderosa que a gente tem agora, que é o nosso celular, tá? Enquanto o outro sofre do outro lado. Então, ou seja, é como se dissesse, ainda bem que não sou eu. E detalhe, isso minora também a minha própria miserabilidade. Ou seja, né, eu vivo aspectos de miserabilidade, eu vivo a vulnerabilidade, mas antes no outro do que em mim. Do que em mim. Né? E isso é a banalização de todo mal. Ou seja, nós não conseguimos nos identificar com o outro como um ser como eu. Isso, né? Professor, e observa só uma coisa, pessoas, por exemplo, que vêem um acidente na estrada e eles se preocupam muito mais para parar, para filmar e jogar nas redes sociais toda aquela tragédia do outro, do que até mesmo auxiliá-lo. Eu cheguei a presenciar um caso dentro, por exemplo, de uma instituição de ensino, na qual uma menina convulsivou e muitos alunos se preocuparam em filmar a tragédia dela para jogar nas redes, ao invés de auxiliá-la. Isso é uma banalização completa do ser humano. Isso é um processo de desumanização do outro total. E isso impera dentro dessa ideia de individualismo extremo. Porque nós temos o direito à nossa individualidade, mas o individualismo é uma doença. E é uma doença onde não permite empatia, não permite nenhuma forma de observância do outro. Nós simplesmente estamos dentro dos nossos nichos, dos nossos mundos, e por isso mesmo que hoje a ciência perdeu sentido, porque a ciência ela nos une, dentro de sistemas geométricos, aritméticos, estatísticos, né? Por isso mesmo que a mídia convencional já não consegue mais nos saciar, porque nós estamos tão individualistas e tão psicóticos em relação à realidade, que nós buscamos apenas uma visão de mundo que nos é conveniente. E isso é fruto também dessa sociedade globalizada que a gente vive, né? Isso. Esse momento dessa sociedade do desempenho. Tem até um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, ele fala exatamente sobre essa questão da sociedade do desempenho. A gente tem uma necessidade tão grande de produzir, de estar sempre trabalhando, de estar em evidência, o ego sempre colocado, né? Que a gente acaba não tendo nem tempo, às vezes, de ver o outro, porque a gente se ocupa tanto com si mesmo dentro da sociedade do desempenho, de ter realmente que se inserir no mercado de capital, e a gente precisa trazer isso também para a nossa experiência profissional, porque a partir do momento que nós estamos entregando esses meninos para o mercado de trabalho, que tipo de mentalidade que a gente está entregando também para o mundo, né? Isso é importante a gente pensar. Uma questão que foi levantada aqui um pouco antes, você colocando essa questão da globalização, eu acho que nós tivemos eu estou falando nós, enquanto Grupo Unis, nós tivemos um grande aprendizado e temos um grande aprendizado na questão da internacionalização. Porque a gente só consegue compreender, né, o outro a partir do momento que a gente se predispõe também a conhecer, né, a partir do momento que a gente se dispõe a ver uma realidade. E trazer alunos, culturas diferentes, modos de vida diferentes, é muito importante nessa visão geral de mundo. E aí, sobre isso até, eu queria fazer uma pergunta muito específica até para a Estela, né, que eu estou sabendo, e você poderia falar para a gente um pouco o que é isso, né? Eu sei que você vai participar agora de um COIL, né? Isso. Você podia falar um pouquinho o que é isso, sobre direitos humanos, com uma universidade africana. Né? Então, olhando dentro dessa questão da cultura global que nós estamos discutindo aqui, eu peguei um pouquinho a questão da experiência do Unis e aí eu estou te jogando agora a bola, que você vai viver uma realidade. Sim. Eu acho que você poderia falar o que vem a ser isso e qual que é a expectativa dessa discussão de direitos humanos, principalmente junto com a África. A gente, dentro da área dos direitos humanos, muitas vezes a gente tem uma visão muito técnica que difere da realidade, né? Então, a gente precisa agregar todas essas diferenças dentro da mesma área e muitas vezes isso é difícil. E esse COIL de direitos humanos que a gente vai desenvolver, eu até tinha comentado com o José... Explica só um pouquinho o que é o COIL. O COIL é uma estratégia, é uma metodologia de aprendizado colaborativo que a gente tem com outras instituições. Então, professores de outras instituições vão participar com a gente. Eu já tive a oportunidade de participar de um COIL sobre mercado de trabalho global com a universidade, com a Chandigarh University da Índia. A gente teve vários alunos, mas esse, por incrível que pareça, é um desafio maior, apesar de ser na minha área, é um desafio muito maior, porque a gente vai preparar um curso só para países de língua portuguesa, mas são países com realidades muito distintas. Então, a universidade parceira nossa é a Universidade Politécnica de Moçambique,
E na hora da gente preparar a estrutura do curso, a gente começou, tanto eu e a professora Margarida, que é a professora Margarida Rucco, que é da Universidade Politécnica, a gente teve uma preocupação com quais disciplinas seriam mais interessantes para cada país. Então, nós temos dentro da comunidade lusófona países que têm problema de conflito armado. Então, a gente precisa ter uma disciplina de direito humanitário. A gente tem países que têm situações relacionadas a direito das mulheres. Então, a gente precisa ter uma disciplina de direito da mulher. Então, como trazer, apesar de ser a mesma língua, as nossas zonas de conforto são diferentes. Então, essa experiência vai ser um grande desafio. E isso colocando muito essa questão, né, professor, que você colocou essa questão do mundo mesmo. Né? A gente, mesmo vivendo em situações diferentes, conflitos diferentes, realidades diferentes, tem algo que nos une. E eu acho que a pandemia até vem nos alertar isso. Independente de qualquer coisa, né? Somos humanos. Eu acho que é interessante essa fala que está tendo aqui agora, que a gente desmistifica alguma coisa. Isso é origem lá desde a nossa colonização, de priorizar a cultura europeia, né? De achar que a cultura europeia está acima de toda a cultura. Eu acho que com essa fala agora que nós estamos tendo de direitos humanos, é da gente ver que as culturas todas são culturas, não tem cultura maior ou menor que outra, né? O que difere são as próprias culturas. E justamente essa diferença de cultura é que faz com que as culturas próprias tenham seus valores também. Então, por que não? Já que nós temos as culturas diferentes, as pessoas diferentes, a gente também não consiga ver nesse diferente que é o outro, um elemento que me constitua, né? Então, talvez voltando a essa questão da empatia, né? Ou a questão até da alteridade. Eu vendo o outro não aquilo que me faz diferente. Não é porque eu sou mais alto, sou mais baixo, mais rico, menos rico, né? Mas eu sou um outro, que eu tenho a minha individualidade, que ela não deve suplantar a coletividade. Sim. Eu acho que a minha individualidade ela tem que constituir essa coletividade e vice-versa, né? Isso é bem filosófico, né? Onde tem o todo, tem o um, e onde tem um, tem o todo. Então, fazer essa simiose das coisas, né? Eu acho que está faltando isso. Mas tem um elemento perigoso por trás disso, Ari, porque nós, como seres humanos, nós temos ainda muitas bases primevas, lá da nossa primitividade mesmo. E uma das bases da nossa primitividade é a simplificação. Então, ou seja, é uma economia energética cerebral tremenda, e inclusive da base nossa de ansiedade, tá? Simplificar o mundo, reduzir o mundo ao máximo possível. E, infelizmente, o que nossa sociedade está fazendo? Tá? Ela está minimizando tudo isso, minimizando o conhecimento. Porque o processo de educação, ele necessariamente é doloroso. Só que acontece o seguinte, nós, como educadores, nós temos uma missão tremenda de mediar essa dor em doses extremamente homeopáticas. Mas nós temos necessariamente que provocar. Você poderia dar um exemplo disso, professor? Exatamente, professor. Por exemplo, com o advento da democracia, eu não consigo mais olhar para uma mulher dentro da mulher tradicional e conservadora. Existe um espectro gigantesco de manifestações, não somente do corpo mulher, quanto da feminilidade que nem pertence mais só à mulher. A feminilidade agora é para todos, a masculinidade também é para todos, e é muito mais amplo esse espectro. Antes desse processo democrático, que partiu da nossa Constituição Cidadã, nós tínhamos, por exemplo, um modelo tradicional de família, judaica cristã, aquela do presépiozinho mesmo, né? E aí, quando nós constituímos novas expressões familiares, tudo se amplifica, tudo se potencializa. Quando eu começo a ver um homem, tá? E eu falo um homem preto, porque quando eu falo negro, eu estou me direcionando ao processo de escravidão. Quando eu vejo um homem preto, por exemplo, com terno e gravata, gerente, por exemplo, de um banco, de uma instituição financeira, hoje é possível, mas anteriormente não. Então, nós vivíamos num mundo muito reducionista, mas que, ao mesmo tempo, economizava a nossa mente. Era para nós mais fácil educar assim. Ah, se você nasceu pobre, a tua expectativa é essa, acabou. É o determinismo, né? É o determinismo, né? É uma predestinação tua, você já se encaixa dentro desses modelos. E, infelizmente, né, para alguns, esse modelo minimalista não acontece mais. O que acontece? As angústias foram se potencializando com o processo democrático, e agora vem uma outra onda conservadora. O que esses conservadores estão falando? Isso é muito para minha cabeça. Eu já tenho tanta coisa para pensar nessa vida, eu tenho pandemia, eu tenho os boletos que estão caindo, eu tenho o meu emprego que já está minando ali, minha renda que está sumindo.
entendeu? E eu ainda vou ficar falando de diversidade de família, eu vou ficar falando de diversidade de expressão humana, eu vou falar de multiculturalismo, sabe? As pessoas não querem isso, infelizmente, mas para nós da educação, nós temos um dever, não somente em direitos humanos, mas um dever ético de continuar provocando. Nós temos que chamar essas pessoas para essas rodas, nós temos que provocar as pessoas e mostrar que a diversidade é libertação. A diversidade não te obriga a ser diferente, mas a diversidade coloca para você uma nova possibilidade de protagonismo na tua própria vida. Antes não, os modelos anteriores te engessavam em estereótipos muito pesados. E era confortável viver assim, né? Você Confortável, tinha, binário, você né? tinha uma verdade absoluta, No binarismo, né? E hoje você não tem mais nada absoluto, né? Isso. Tudo é relativo, tudo é líquido, não tem mais aquela solidez, né, que nos dava segurança, né? Então, eu vou entrar numa empresa e vou ficar lá até aposentar. Hoje isso já não é mais uma realidade. Eu acho que nós estamos num tempo de profunda disrupção, né? E é bom a gente ter esse termo disrupção mesmo, porque não é simplesmente mudança, né? É algo mais concreto do que a simples mudança. É uma disrupção mesmo. É a criação e a vivência de algo muito novo e muitas vezes até mesmo inovador. Tanto que, tanto na administração como no negócio, em relacionamentos, etc., nós estamos vivendo momentos de disrupção, né? Eu acho que nós ficaríamos aqui a tarde toda, mas o tempo está dando. Então, para a gente poder terminar, eu queria, sim, se possível, que cada um de vocês desse uma mensagem sobre esse tema dos direitos humanos àquele que nos ouve. Então, a última mensagem, fala, ó, se eu tivesse que dar uma pincelada final, eu falaria para você isso. Aí podemos começar aqui com... Vamos lá. Vamos lá. A minha palavra é no sentido muito prático da coisa. Desumanizar o outro, muitas das vezes, é encontrar um caminho muito prático para jogar as nossas frustrações em cima do outro. Desumanizar o outro também é uma forma muito simplificada de nós falarmos de uma falência institucional, de uma falência estatal, de uma falência política, de uma falência de um modelo econômico. Então, nós estamos falando de direitos humanos, e que a Estela falou muito bem que os direitos humanos é para todos. Desumanizar o outro, necessariamente, é a forma mais prática que nós temos para nos isentarmos da responsabilidade de analisar no outro aquilo que também somos. Porque se o outro foi capaz de cometer um grande mal, então é necessário a gente refletir sobre como que esse mal aconteceu e como que nós podemos, por exemplo, pegar e minimizar esse processo. Então, talvez, na grande síntese, tá? O mal, ou aquele que feriu o direito alheio, é o sintoma de uma sociedade caduca, falha e completamente equivocada. É essa a minha palavra. Professora Estela. Eu acho que é difícil a gente deixar uma mensagem de esperança nesse momento, né? Eu acho que é bastante complicado, mas como o Marco falou, né, da questão da gente sempre ver o outro como sendo alguém capaz de fazer o mal, mas a gente nunca perceber esse mal na gente, né? A gente percebeu o quanto muitas vezes a nossa apatia, que é produzida por esse momento, pode trazer consequências ruins para a sociedade também. E eu acho que se existe uma mensagem para ser dita, é que nós permaneçamos vigilantes com relação aos nossos direitos. Eu acho que é o mais importante nesse momento. Tem uma frase da Simone de Beauvoir que eu acho a coisa mais maravilhosa, por mais que ela fale especificamente sobre o direito das mulheres com essa frase, mas eu acho que se aplica aos direitos humanos de modo geral, que é: basta um momento de crise para que direitos sejam questionados. Então, é exatamente por isso que nós temos que nos manter sempre vigilantes. Então, não esperar somente um momento de grande crise para que nós precisemos reforçar a necessidade de se proteger direitos, de se pensar no próximo, de se pensar em saúde, de se pensar em qualidade de vida. A gente não precisa esperar o momento de crise chegar para isso. Então, se existe uma mensagem final que eu poderia passar, eu acho que seria mais nesse sentido. Professor Ari. Puxa, depois de ouvir os dois falarem, né, Estela e o Marco, o que me resta, né, nessa tarde? Mas eu penso que fica desse nosso bate-papo um legado muito forte.
né? Penso que para mim e para quem estiver assistindo, que os direitos humanos é o direito da nossa vida. Tá? Então, independentemente do que nós somos, do nosso credo, do nosso poder social, econômico, cultural, seja qualquer tipo de poder, o que nós temos que estar sempre preservando é a nossa vida. Tá? Então, acho que a pandemia nos trouxe o quê? Cuide de si, né? Lave as tuas mãos, coisa tão primitiva lavar as mãos, né? Então, isso é fundamental nos dias atuais. Então, eu deixaria essa mensagem. Direitos humanos, ele só existe porque a gente vê que a vida é frágil, a vida ela é vulnerável, né? Então, diante dessa vulnerabilidade, o que eu tenho que fazer? Cuidar da minha vida. Mas não cuidar da minha vida sem esquecer que tem vidas do meu lado também. Então, a minha vida tem que refletir na vida de outros também. Então, acho que essa é a mensagem que me resta depois da fala dos dois aí. Gente, que aula, né? Eu queria muito agradecer a vocês por um debate tão profundo como esse e dizer isso mesmo. Cada vez que a gente traz um tema como este, né, um tema profundo, é para que a gente pare para refletir um pouco, mas principalmente para que a gente possa se empoderar cada vez mais com informações para que a gente possa se posicionar e transformar realidades, né? Tanto a minha como a daqueles que estão à nossa volta, né? Então, gente, muito obrigado, né? Foi um prazer e a você que nos assiste, valeu, até a próxima.